Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Quarta-feira com cara de segunda, né, após um feriado, hoje dia 3 de outubro de 2021, muita expectativa aí em relação ao mês e principalmente em relação ao dia de hoje, com grandes indicadores aí para ficar de olho também, decisões aí do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, quais as coisas que podem impactar o mercado hoje e o que aconteceu na segunda e no dia de ontem, onde nós tivemos feriado aqui no Brasil, mas o restante aí dos mercados globais atuando aí normalmente. Antes de mais nada, aí deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo. Dessa forma o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e entrega isso de maneira gratuita a cada vez mais pessoas. Muito obrigado aí pela sua companhia e olhando um pouquinho então para o que aconteceu no mercado de segunda-feira para cá, né, onde nós tivemos aí o índice Bovespa tendo um pouco mais de tranquilidade na segunda-feira, onde as fortes quedas da semana passada foram aí amenizadas, na verdade, né? Alguns ativos aí encontram-se mais baratos, na opinião aí de muitos gestores e de muitos investidores, após as fortes quedas dos últimos dias. E também na segunda-feira nós tivemos uma adesão um pouco menor aí dos caminhoneiros à paralisação, à greve, né? Com poucos pontos aí de rodovias paralisadas, apesar de no dia de ontem, terça-feira também, os protestos terem continuado, mas de forma mais tranquila, o que também deixou aí o mercado mais tranquilo na segunda-feira. Além disso aí, nós temos uma previsão, né? Os especialistas têm uma previsão aí de ganhos e projeções bem otimistas em relação a Petrobras e Vale, que deve aí anunciar os seus balanços em breve, e isso também acaba trazendo aí um ponto muito positivo aí por conta desses ganhos aí na segunda-feira e para os próximos dias, olhando nesse sentido aí para o peso que Vale e Petrobras tem dentro do índice Ibovespa. Então tivemos um dia mais tranquilo mesmo em meio a tantas incertezas fiscais, a inflação, que já são assuntos corriqueiros aqui no nosso dia a dia. Ontem nós tivemos aí bolsas norte-americanas, assim como aconteceu na segunda, fechando aí em novas máximas históricas, né? Principalmente aí apoiadas em balanço de empresas listadas nas bolsas norte-americanas, que continuam vindo muito bem, e nem mesmo aí a perspectiva de retirada de estímulos pelo Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, conteve aí o ânimo dos investidores no dia de ontem, olhando para Estados Unidos. Já olhando para a Ásia, as bolsas fecharam em queda, olhando para essa possível retirada de estímulos, o que pode forçar outros bancos centrais a fazerem o mesmo ou mexerem na questão de taxa básica de juros, e também, obviamente, nas bolsas asiáticas, principalmente as bolsas japonesas, uma realização também de lucros que nós tivemos no dia de ontem, porque após aí o fim das eleições no final de semana passado aí lá no Japão, nós tivemos fortes altas, então obviamente alguns investidores aproveitam também para realizar esses lucros. Na Europa tivemos uma realidade semelhante à dos Estados Unidos no dia de ontem, também com a maioria das bolsas aí em alta e alcançando máximas históricas, em dia também aí de divulgação de PMIs, os PMIs aí que vieram até um pouco acima da expectativa, trazendo aí um bom rumo aí, olhando aí para a retomada econômica. E obviamente lá na Europa também se mantém aí a preocupação em relação à retirada de estímulos pelo Federal Reserve na reunião no dia de hoje. Isso tudo aí foi a tônica, as máximas do mercado no dia de ontem. Olhando um pouquinho aí para números de forma geral, nós podemos analisar isso de maneira mais fácil e olhando aí o índice Ibovespa, então, que ontem estava fechado, então números do dia anterior,
teve uma alta aí na segunda-feira de 1,98%, chegando novamente aos 105.551 pontos, trazendo obviamente mais tranquilidade. Ontem houve uma certa preocupação, visto que os ADRs, né, as ações de empresas brasileiras negociadas lá nos Estados Unidos, ou seja, empresas não americanas que são negociadas lá, tivemos aí os BDRs, desculpa, tivemos uma queda nos BDRs aí de cerca, nos ADRs isso, de quase 3%, principalmente aí sendo puxado aí por siderúrgicas, Vale, Petrobras, e isso pode trazer um resultado aí para o mercado no dia de hoje, mas aguardamos aí as cenas dos próximos capítulos. Tivemos aí momentos semelhantes na semana passada que não interferiram tão forte na Bolsa Brasileira. Olhando aí já essa perspectiva e o olhar para os Estados Unidos, o dólar no fechamento aí da segunda-feira também teve alta de 0,80% a R$ 5,67. E as bolsas, tivemos ontem aí a bolsa Nasdaq Tecnologia lá nos Estados Unidos subindo 0,34% a 15.649 pontos. O índice S&P 500 subindo aí 0,37% a 4.630 pontos e Dow Jones aí subindo 0,26%, novas máximas históricas aí a 36.052 pontos. Já olhar para a Europa, nós tivemos aí o euro também na segunda-feira fechando com alta de 0,27% aqui no Brasil, a R$ 6,58. E ontem as bolsas europeias fecharam com o DAX na Alemanha subindo quase 1%, 0,94%, a 15.954 pontos. Na França, o CAC subiu 0,49%, a 6.927 pontos. E no Reino Unido aí tivemos um desempenho negativo, uma queda de 0,19% ontem, a 7.274 pontos, que destoou um pouquinho do restante das bolsas. Já um olhar aí para a Ásia, nós tivemos aí na China ontem uma queda de 0,69% a 14.377 pontos e no Japão a queda de 0,43% a 29.520 pontos. Continuando aí e olhando aí para ao cenário de cripto, né, que volta aí na casa dos 63, 64 mil dólares o Bitcoin e ainda surfando um bom momento, mesmo aí em meio aí a preocupações com regulação. Bitcoin aí subiu 3,06% no fechamento de ontem e o Ethereum uma alta de 5,70%. Olhando aí para a perspectiva de petróleo futuro, tivemos o Brent aí sendo negociado ontem a 84 dólares e 700 a negociação futura e o WTI sendo negociado a 82 dólares e 86 o barril. Ambos tiveram aí nos últimos 2 dias uma leve oscilação negativa, principalmente aí com a perspectiva da reunião da OPEP que acontece amanhã e pode haver aí, principalmente por pressão dos Estados Unidos, um maior volume diário de vendas, né, aí de acima de 400 mil barris de petróleo dia, o que pode trazer aí maior oferta e adequar a atual demanda, lembrando aí que já falamos diversas vezes aqui que com a perspectiva aí de gás natural mais caro também e o início do inverno no hemisfério norte, nós temos diversos países consumindo mais petróleo, o que acaba elevando o preço da commodity por conta aí dessa oferta e demanda descasada. Continuando e olhando aqui para o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, ontem ainda com esse olhar positivo em relação ao mercado, ele fechou com queda de 2,32%, fechando na casa dos 16,03 pontos. Lembrando, o índice VIX ele mede a volatilidade, né, o risco no mercado de ações e com isso também os bons momentos de entrada e saída, né, para os investidores aí de prazo mais curto, para alguns investidores, então é muito importante ficar de olho aí no índice S&P 500 VIX. Metais futuro também, olhando aí para o ouro, a perspectiva aí para fechamento aí de novembro, ele ficou aí a 1.788 dólares e 70 cents a onça.
alumínio futuro a 2.681 dólares e o ferro refinado aí que caiu bastante a 99 dólares e 40 cents, perspectiva aí de fechamento aí do mês de novembro, então abaixo aí dos 100 dólares, tivemos inclusive aí no dia de ontem, após forte queda aí do minério de ferro, a negociação da commodity sendo abaixo dos 100 dólares, algo que nós não víamos há bastante tempo, e isso também impactou um pouquinho aí o cenário de siderúrgicas e também o cenário aí de Vale e outras companhias no dia de ontem, né, com os ADRs, como falávamos lá na abertura aí do nosso Morning Call, e podemos ter um impacto também no restante da semana e no restante dos dias. Olhando para algumas empresas aí, as principais empresas que tiveram alta aí no dia 1º, né? Dia 1º, o fechamento das principais altas do índice Bovespa ficaram por conta de BID4 e BID11, BID4 as ações preferenciais de Banco Inter, que subiram 19,38% a R$ 14,60, BID11 também subindo aí 19,18%, que são as ações units, e chegando aí a R$ 42,31, principalmente aqui as ações de Banco Inter sendo pressionadas aí pelo pedido de abertura de capital do Nubank, também lá nos Estados Unidos. E isso também favoreceu aí BID11, né, e BID4, o Banco Inter aí com um banco digital que também já tem aí as suas ações listadas. Também tivemos forte alta de COGN3, Cogna, que subiu 12,90% e chegou a R$ 2,80. Cash 3, que é Melius, também subindo 10,57% a R$ 3,66. E Azul 4, que subiu 8,97%, chegando aí aos R$ 27,10, isso lá na segunda-feira, dia 1º de novembro. As principais baixas aí na segunda-feira, dia 1º, ficaram por conta de alguns frigoríficos, como o JBS S3, que caiu 4,84% a R$ 37,16. MRFG3 Marfrig também caindo 4% a R$ 25,44. CCRO3 caiu 2,80% a R$ 11,11. Açaí 3 também aí caindo 2,03%, o atacadista, né, a R$ 14,98, e KLBN11 Klabin caindo 2,03% a R$ 22,13, também em um movimento de correção após fortes altas aí depois da divulgação de balanços que tivemos também no final da semana passada. Olhando um pouquinho para indicadores, aquilo que vale a pena ficar de olho no dia de hoje, aqui no Brasil, nós temos a divulgação do índice IPC-FIP, índice de preços ao consumidor, medido então aí pela FIP, né? Temos aí hoje a divulgação da ata do Copom, com a decisão daquilo que foi dito aí na semana passada, o aumento da taxa de juros básica em 1,5 pontos percentuais e, a princípio, né, uma perspectiva aí de aumento igual aí na próxima reunião do Copom em dezembro, e também aí os detalhes dessa reunião que são aí determinados principalmente para verificar se todos os membros aí do Comitê de Política Monetária votaram da mesma forma, qual é essa perspectiva, então vale a pena ficar de olho na divulgação da ata do Copom. Hoje nós também temos aí a indicação aí do fluxo cambial estrangeiro, ou seja, como é que os investidores estrangeiros estão vendo aí o país, se ainda continuam trazendo recursos ou estão retirando recursos do país por conta do cenário aí de incertezas, e também a balança comercial brasileira, vale a pena ficar de olho então nesses indicadores no dia de hoje. No exterior também temos um dia bem movimentado, com divulgação aí de preço dos imóveis lá no Reino Unido, que também mostra um pouco aí dessa retomada econômica, discurso aí de membros do Banco Central Europeu, que continuam nessa semana aí, principalmente com esse olhar aí de perspectiva de taxa de juros e também retirada de estímulos, né? Alguns países aí com uma retirada mais forte,
ou a necessidade de já retirar, e outros aí com a necessidade de continuar uma certa expansão da retomada econômica. Essa é a principal discussão aí no Banco Central Europeu, então vale a pena ficar de olho nesses detalhes. Também tem divulgação do índice de clima de negócios lá na zona do euro. Tem divulgação também de PMI composto e PMI de serviços no Reino Unido e nos Estados Unidos. Também vale a pena continuar de olho nesses indicadores com esse olhar principalmente aí para essa retomada econômica, né? Após alguma divulgação de PMIs no dia de ontem na Europa e ter vindo um pouco acima da expectativa, vale a pena ficar de olho nessas do dia de hoje. Na zona do euro também temos a divulgação aí do índice de desemprego. Hoje tem a variação de empregos não agrícolas ADP lá nos Estados Unidos, um dos indicadores aí que é olhado aí para essa variação de empregos. E no final da semana, sexta-feira, temos o payroll, né, que também é o índice oficial esse. Então, lá nos Estados Unidos, vale a pena ficar de olho. Ainda falando em Estados Unidos, hoje tem divulgação da balança comercial norte-americana, estoque de petróleo bruto lá nos Estados Unidos, com essa perspectiva aí de petróleo também, né, olhando até mesmo aí para a própria reunião da OPEP, que acontece amanhã, e essa pressão dos Estados Unidos em relação ao preço do combustível e a quantidade aí de barris de petróleo produzido por dia. E temos também hoje a definição então de taxa de juros e da política monetária lá nos Estados Unidos, o evento mais aguardado do dia, onde o Federal Reserve aí deve então mexer aí, né, começar o processo de tapering, né? A gente fala um pouquinho mais sobre ele, mas é a redução dos estímulos econômicos. Isso tudo deve acontecer no dia de hoje, então bastante coisa para ficar de olho no que movimenta o mercado. Olhando um pouquinho para aquilo que movimenta o mercado no dia de hoje no âmbito político, como já havíamos falado na semana passada e na segunda-feira, hoje, né, após o recesso, após o feriado, o governo tenta votar então a PEC dos precatórios. Como já foi definido que as votações aí são presenciais, houve aí, inclusive no feriado, uma grande mobilização aí da base aliada para que estivessem aí todos os parlamentares hoje em Brasília, para que pudesse então ser votada aí a PEC dos precatórios, lembrando aí que por ser uma PEC, um projeto de emenda constitucional, precisa aí de 3/4 aí dos votos, né? Então não é maioria simples, por isso todo esse movimento aí da base aliada do governo. E lembrando que a PEC dos precatórios é o que poderia aí abrir um certo espaço no orçamento do ano que vem para garantir aí o auxílio emergencial da forma como foi aprovado o novo Auxílio Brasil, né, que substitui o Bolsa Família. E também lembrando que o presidente Jair Bolsonaro já disse que não há dinheiro aí para pagar todos os precatórios no ano que vem, então vale a pena ficar de olho aí nesses desdobramentos e nessa aprovação no dia de hoje. Na semana passada falamos aí do ministro do Tribunal de Contas da União, após uma consulta oficial, digamos assim, ou extraoficial aí do governo sobre a questão do teto de gastos, né? Caso aí não fosse aprovada a PEC dos precatórios, e aí naquele momento aí o ministro disse que uma das soluções seria aí aprovar o rompimento ou a suspensão temporária da lei aí do teto de gastos por 5 anos, aprovar isso aí no Congresso. E o ex-presidente Michel Temer, então, em fala no feriado, disse aí que, juntamente com outros parlamentares, que eles são contrários a essa suspensão temporária, que isso aí leva aí a problemas mais sérios, mas que decretar um estado de calamidade seria a solução aí para esses ajustes, principalmente no âmbito social. De qualquer forma, isso acaba gerando aí uma certa incerteza para o mercado, porque nas duas condições, uma oficialmente e a outra por fora, digamos assim, teríamos aí um rompimento do teto de gastos, então também vale a pena ficar de olho aí em tudo isso que acontece e na posição aí de diversos líderes políticos, que pode mexer também com o humor do mercado no dia de hoje e no restante da semana. O presidente Jair Bolsonaro aí se reuniu no dia de ontem com o líder da extrema-direita e ex-vice-presidente aí da Itália, né, o Matteo Salvini, que inclusive aí se desculpou aí pelos protestos
Bolsonaro e sua equipe que aconteceram na Itália, e lembrando aí, Bolsonaro estava lá para a reunião do G20, né, que aconteceu no início da semana. Também houve aí, apesar dele não ter comparecido, mais um encontro aí sobre o clima em Glasgow, e ele continua então aí na sua viagem pela União Europeia, pela zona do euro. Então, trazemos aí mais notícias conforme forem acontecendo, mas se reunindo aí também, tentando alianças, principalmente aí com governistas ou líderes da direita e da extrema-direita mundial. Em mensagem gravada, né, lá da COP26, que é a reunião do clima lá em Glasgow, o presidente Jair Bolsonaro, que não se fez presente, então gravou a mensagem garantindo aí que o Brasil vai elevar a meta de redução de emissão de gases, né, olhando aí para essa perspectiva também, reduzindo a questão do desmatamento, com essa perspectiva aí de reduzir aí a questão, a pressão climática, né, que existe aí em diversos países. Lembrando, já havia aí alguns projetos vindos antigamente, mas a China em alguns momentos não cumpria, principalmente aí algumas das metas de emissão. Tivemos o ex-presidente Donald Trump também agindo de forma semelhante aí por algum tempo, e nessa reunião do clima da COP26 nós também tivemos o atual presidente Joe Biden, o presidente norte-americano, falando e criticando aí a Rússia e a China por não participarem da COP26 e principalmente aí não darem o devido valor e importância para essa questão climática. Então isso tudo aí também pode interferir aí nas questões aí financeiras no mercado como um todo. E o Senado, assim como também já falávamos semana passada e no início dessa semana, continua aí uma discussão aí sobre o ICMS dos combustíveis, com a perspectiva, inclusive aí o presidente do Senado aí tentando uma reunião com a Petrobras para tentar aí convencer em relação a uma mudança na política de preços, que hoje é adotada aí a política de paridade monetária internacional. Então também devemos ter novas discussões nesse sentido e aguardemos os desdobramentos, que vale a pena ficar de olho também nesse sentido. Continuando e olhando um pouquinho para aspectos econômicos que podem aí mexer com o mercado no dia de hoje, as economias globais, né, estão de olho aí na reunião do Fed, do Federal Reserve, o FOMC, que é basicamente o Copom, o Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos, que está reunido desde ontem e hoje aí anuncia então a sua decisão em relação à taxa básica de juros, que nesse momento não deve haver nenhuma mudança. Já se espera, obviamente, aí uma perspectiva talvez de antecipação do aumento de taxa de juros aí para meados do ano que vem. Já existe essa perspectiva e discussão aí de especialistas, mas hoje deve ser anunciado talvez o tapering, né? É o que mais se imagina, que é a redução dos estímulos, né? Atualmente o governo norte-americano compra aí 120 bilhões em títulos mensalmente para injetar dinheiro na economia, com o objetivo aí de retomada econômica pós-Covid-19. A partir de novembro já era a expectativa de que fosse iniciada a redução dessa compra de títulos, principalmente aí os 40% aí desses títulos que são títulos privados, títulos de maior risco, a maioria deles inclusive títulos aí de crédito imobiliário, né, de hipotecas, e esses títulos aí podem sofrer uma redução nessa compra e obviamente com isso, tendo menos dinheiro em circulação, a perspectiva de crescimento diminui juntamente com a perspectiva aí de alta na inflação, que também é um outro problema encontrado lá nos Estados Unidos e no mundo todo nesse momento. Então vale a pena ficar de olho nessa decisão. Essa perspectiva de juros mais elevados também aí tem acendido um alerta para as empresas listadas na bolsa, principalmente aquelas empresas mais alavancadas que têm tomado maior crédito, né? Lembrando aí que muitas empresas buscaram crédito atrelados aí a uma taxa pós-fixada, então com esse aumento também existe essa perspectiva, e outras que também acabaram emitindo até mesmo títulos de renda fixa, mais atrelados aí a alguns indicadores, e agora
passam então a ter uma despesa maior. Isso pode afetar o resultado dessas empresas mais para frente, causando até uma certa estagnação. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Dólar mais alto, inclusive vindo essa perspectiva do próprio Boletim Focus por 2 semanas consecutivas, né? Perspectiva aí de dólar fechamento desse ano e do próximo aí subiu bastante em relação às últimas semanas, e isso tem favorecido aí a indicação das principais casas aí de análise do país de empresas exportadoras como recomendação aí para o mês de novembro. Com um dólar mais alto, né, essas empresas que têm dívida principalmente em real, que têm custos em real, acabam tendo uma margem aí muito maior, e são as principais recomendações então para o mês de novembro. Vale a pena ficar de olho então nos desdobramentos desse mercado aí, e também ficar de olho aí no que acontece, porque as empresas exportando mais também correm o risco de faltar insumos aqui no país, e com isso aí aumentar também a inflação. Esses são desdobramentos aí que vale a pena ficar de olho nesse sentido. Pela primeira vez aí desde abril de 2020, né, ou seja, o início da pandemia praticamente, o Brasil registrou menos de 100 mortes diárias aí por Covid-19. Lembrando aí, né, o próprio ministro Marcelo Queiroga disse que a perspectiva é até o final do ano todos os adultos estarem aí vacinados e aí voltarmos a uma vida normal. Alguns estados, como o estado de São Paulo, aí já tem liberado de espetáculos, shows, entre outras situações, e tem aí boa parte da população adulta também vacinada. Em breve devemos ter essa volta à normalidade, e isso também favorece aí a questão de retomada econômica, mas existe também todo o receio em relação à inflação, principalmente a inflação de serviços, que acaba também afetando aí o país como um todo. E olhando essa perspectiva aí de inflação mais alta e taxas de juros mais altas, com o governo aí tentando conter essa inflação, existe também a perspectiva de um aumento da dívida pública, né? Lembrando, o governo emite títulos aí de dívida para pagar as suas contas, né? O governo não arrecada o suficiente, então ele emite títulos, né, títulos atrelados aí ou pré-fixados, pós-fixados ou atrelados à inflação, e com esse aumento de taxa de juros e inflação, essa dívida do governo também aumenta. Cerca de 360 bilhões é o aumento dessa dívida, e com essa perspectiva e com o atual aumento de inflação e taxa de juros, isso também é um ponto a ficar de olho na economia, visto que pode ser visto aí por investidores internacionais como um risco fiscal ainda maior, e com isso aí termos um investimento estrangeiro menor no país. Olhando agora um pouquinho para o cenário corporativo, há poucas semanas atrás havíamos anunciado, né, inclusive aqui a notícia de que a Caixa Econômica iria reduzir a taxa de juros de financiamento imobiliários. Essa redução foi interrompida pelo cenário atual, obviamente, né, aumento da Selic e uma perspectiva de um aumento ainda maior para os próximos meses e ano que vem, faz com que seja inviável aí essa taxa que estava sendo cobrada e essa redução proposta pela Caixa Econômica, mas isso tem impacto aí também em mercados e em cenários aí como construtoras e outros, principalmente por essa redução, além do impacto aí de alguns contratos aí que foram atrelados a uma taxa pós-fixada, ou uma taxa de IPCA, ou até mesmo a taxa da poupança, e nesse momento acabam ficando mais caros. Então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos também do setor imobiliário e do setor bancário, com um risco maior de inadimplência. O Nubank, né, então, como já falávamos, na segunda-feira anunciou aí que vai iniciar o processo de IPO, de oferta inicial de ações. Inclusive aí os clientes do Nubank no Brasil vão, a partir do dia 8 de novembro, aí, poder fazer reserva de ações nesse sentido, e a empresa espera captar aí mais de 3 bilhões de dólares, né? Lembrando, o IPO será feito aí na Bolsa Norte-Americana, então também é algo que deve movimentar o mercado, principalmente o mercado bancário, visto que a Nubank já é, olhando para o Brasil, a quinta maior instituição financeira do país.
e após diversas tentativas frustradas, né, falamos algumas vezes aqui, inclusive, né, a Azul tentou várias vezes comprar, adquirir aí a fatia da Latam no Brasil ou na América Latina, e agora então a Azul planeja aí fazer uma oferta aí pela totalidade da operação. Lembrando, todas as vezes o presidente da Latam no Brasil e na América Latina deixou claro que não estava à venda, mas a ideia agora da Azul é, caso não seja aceito aí pelos credores a oferta aí da Latam, entrar com uma oferta então aí para comprar toda a operação. Isso pode mexer aí com o mercado também, principalmente de companhias aéreas. Tivemos aí Alpargatas, né, tendo uma valorização bem alta aí na última semana, nos últimos pregões, principalmente aí por uma oferta da Osklen, né, que é a empresa que é dona da marca Fila e queria aí comprar aí cerca de 60% aí da operação da Alpargatas, né, das ações de Alpargatas. Isso fez com que houvesse uma elevação forte das ações também. E agora aí, sem a Osklen, a princípio essa negociação não teve andamento, mas a Alpargatas olha para aquisições a nível global e expansão da marca. Lembrando, a Alpargatas, né, é a dona aí das Havaianas, então aguardamos também cenas dos próximos capítulos nesse sentido. E tivemos aí no feriado também o aplicativo do iFood sendo atacado, aí tendo sofrido um ataque cibernético, e os nomes de restaurantes aí sendo alterados aí para palavrões, para xingamentos, né? Palavras de baixo calão, isso mostrando também, mexendo com o mercado e mostrando aí a importância e o crescimento aí em relação a esses ataques cibernéticos e a segurança cibernética ficando cada vez mais cara devido aí a alguns movimentos que já vimos durante todo o ano e também no ano passado aí, de diversas empresas tendo inclusive que pagar resgate por conta de alguns ataques cibernéticos. Isso tudo deve movimentar bastante esse mercado. E hoje aí, assim como nós já iniciamos na semana passada, nós temos aí a continuidade aí dos balanços, né, divulgação de balanços de empresas listadas na Bolsa Brasileira. Hoje é dia de divulgação aí de resultado da AES Brasil, Arezzo, Banco Pan, Cielo, Copasa, CSN, aí uma grande expectativa, visto que outras siderúrgicas aí tiveram um resultado abaixo do esperado, Itaú, Banco Itaú, Locamérica, Pão de Açúcar, Pague Menos, Marco Polo, PetroRio também, que vive um bom momento por conta do aumento do preço de petróleo, e Ultrapar são as empresas que hoje aí devem divulgar seus balanços, então também vale a pena ficar de olho nessa divulgação, que traz aí também bons resultados aí para quem tem uma análise fundamentalista. Já são 6h22 da manhã. Vamos olhar um pouquinho para abertura e fechamento de mercado. Nós já temos aí as bolsas asiáticas fechadas, com uma perspectiva aí de maior intervenção do governo chinês, principalmente aí em relação à questão do minério de ferro, e toda a expectativa em relação à definição que nós temos hoje aí do Federal Reserve. Temos as bolsas asiáticas oscilando bastante, e na China a lateralização com queda de 0,07%. Às 4h50 da manhã nós tivemos o fechamento aí a 14.367 pontos. Já a bolsa Nikkei no Japão, que também vive a mesma perspectiva e ainda com algum sinal aí de realização após as fortes altas, também fechou em queda de 0,43%, uma queda mais acentuada, fechando a 29.520 pontos. Restante dos mercados ainda sem uma definição específica, muita oscilação aí nas bolsas europeias desde o início da manhã, oscilando aí entre leves perdas e uma alta leve também, principalmente aí com essa expectativa em relação a PMIs na China, que veio acima da expectativa, uma alta dos últimos meses, mas principalmente olhando aí para a definição de taxa de juros nos Estados Unidos, e lembrando aí que a pressão pode ser repassada aí para outros bancos centrais, dependendo das definições que houverem lá nos Estados Unidos, por isso mercados ainda indecisos. Na Alemanha, aí, o DAX nesse momento 6,24 cai 0,10%,
o CAC na França cai 0,05% e no Reino Unido a queda é um pouquinho mais acentuada, 0,30%. Pré-market dos Estados Unidos, muito semelhante aí à oscilação das bolsas europeias, também aí de olho nas divulgações do dia de hoje, nos indicadores, né? E temos nesse momento aí Dow Jones caindo 0,05, S&P 500 no 0 a 0, literalmente, e Nasdaq subindo 0,11%, agora 6h24 da manhã. Lembrando, o mercado ele é soberano, não dá para cravar nada, e principalmente com as definições, com alguns indicadores que serão definidos no dia de hoje, podemos ter grandes mudanças no mercado. Ibovespa aí deve seguir as bolsas internacionais, principalmente as bolsas norte-americanas, mas lembrando aí, por conta dos ADRs também que caíram ontem e a forte alta de segunda-feira, além do cenário interno, nós podemos aí ter um descolamento talvez, ou potencializar alguns resultados aqui no índice Ibovespa. Um bom restante de semana, né? Uma semana mais curta, bons negócios e até amanhã, onde a partir das 5h50 nós estamos aqui novamente para falar sobre tudo o que aconteceu no dia de hoje. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau.